seja ela denominada religião ou seita, pouco importa para mim. O importante para mim é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o Senhor dos céus e da terra. Eu quero lembrar você, ouvinte, você que está ouvindo, essa noite anuncia mais um dia. E se ele vier, você tiver a oportunidade de tê-lo, agradece a Deus por ele. Essa é a minha recomendação. Jesus participou de alguma instituição religiosa na Terra? Ou mandou a gente participar? Essa pergunta é bem fechadinha. Mandou você congregar. Jesus mandou você ter um padre, um pastor sobre a sua vida. Quem é seu líder espiritual? Você está debaixo de uma autoridade espiritual ou você desconhece uma autoridade espiritual sobre sua vida? Você tem um pai de santo que cuida dos orixás por você? Você tem um Buda sobre você? Você tem um bispo que é seu pastor? Você tem um pastor evangélico que lhe ensine alguma coisa sobre a Bíblia, que lhe faça participar da comunhão? Ah, mas Jesus nunca participou de nenhuma igreja. Como não, se ele é a cabeça da igreja? Porque a igreja de Jesus não é a igreja. Ele é a cabeça da igreja, ele não é a cabeça de igreja institucional, não. Ele não é dono do cartório, pastor. Não vamos misturar, porque ele é dono da igreja orgânica, orgânica que o senhor falou. A igreja lavada e remida. Não é a igreja institucional. Não. Agora, quando o senhor fala isso, parece que está misturando a igreja institucional com a igreja, que é a igreja que ele lavou e remiu. Ele é a cabeça daquela. Dessa aí é o Macedo, que é da Universal. O Fanini era da Batista. Esse que morreu agora e foi tarde, era o Davi Miranda, era da Deus é Amor. Tá certo? Agora, ele não é a cabeça de nenhuma dessas institucionais. Quando a gente fala de Jesus, eu penso que ele tem que falar da igreja que ele lavou e remiu, que ele é a cabeça. Que somos nós, pelo que eu entendo, as pessoas. Tá certo? Rubens. Porque não confunde, pastor. Aonde estão as pessoas que são verdadeira igreja espiritual? Eu penso que está em várias partes do planeta, mas só o Criador sabe, né? Eu não saberia dizer. Elas estão... Alô. Tá ouvindo aí, Rubens? Estou te ouvindo, Roberto. Tá ouvindo? Boa noite a todos que estão aí ouvindo a gente aqui, cara. É o seguinte, o que o Rubens está perguntando é se essas igrejas que o Rubens está perguntando aqui, cara, porque a conversa está se rendendo muito, está se prolongando muito, se elas estão nas escrituras sagradas. É isso que ele está querendo perguntar, cara. Não, eu estou dizendo o seguinte, Roberto. A questão é a seguinte. Por exemplo, Roberto, o pecador, ele quer seguir Jesus, ele quer obedecer a palavra. Ele quer fazer o que é bom para Deus. Foi até o que norteou o princípio da conversa. Então ele quer fazer o que Jesus fez ou mandou fazer. Aí a pergunta é, Jesus participou de um clero religioso institucional neste planeta? O judaísmo, qualquer religião que exista? Participou de algum? Ou ele não participou de nenhum? Ele mandou a gente participar de um desses? Eu não estou perguntando se ele mandou participar da igreja que ele é a cabeça. Eu estou perguntando se ele mandou participar de uma instituição religiosa. O pastor falou no começo que só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Ele falou logo no começo da conversa, eu prestei atenção. Mas agora falou que a pessoa tem que ter uma cobertura espiritual, um sei lá o que espiritual. Citou até as religiões que tem o Buda, que tem... Então, quer dizer, eu não entendi, porque uma hora apareceu que só há um mediador mesmo. Ah, se eu quero estar perante o tribunal e preciso estar, eu vou constituir o quê? Um advogado, é meu mediador, entre o juiz e eu, a minha causa. Mas se eu quero ir para o céu, e eu tenho um mediador que é Jesus, eu pergunto, cadê o papel do pastor, o papel do Buda, o papel do guru ou do pai de santo? Tá certo? Se no começo foi só um mediador que foi o assunto. Mas a questão agora não é nem essa, aí entrou de lambuja. A questão é, eu vou obedecer a Jesus. Tá bom, eu quero seguir Jesus. Jesus participou de alguma instituição na Terra, uma instituição humana feita por humanos na Terra? Aquele é a cabeça da igreja, mas aí parece que o pastor está falando que ele é a cabeça da igreja institucional. Mas peraí, um assunto é um assunto, outro assunto é outro assunto. O assunto que eu puxei não é da igreja que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu estou falando daquela igreja que qualquer pessoa, até eu, posso ir no cartório amanhã, chego lá, lavo numa ata, pago lá R$200 e abro a minha representação de Cristo na minha casa, na minha garagem. E eu duvido que a lei não vai me deixar abrir. Eu duvido, pastor, que o tabelião vai chegar para mim e dizer assim, você tem curso de teologia? Ele vai dizer, você tem R$200 para pagar a ata? Eu vou dizer, tenho, está aqui, ó.
e eu vou abrir minha igreja amanhã. É dessa igreja que eu estou perguntando. Se o Jesus mandou, porque a Batista existe hoje, existe há muito tempo. Desde os anabatistas. Desde que Calvino, desde que ele, que não era nem nada evangélico nem religioso, era apenas um ditador, né, na Alemanha, em Genebra, desde que ele acabou arrasando com os anabatistas, que eram as pessoas camponesas e fracas da época, e que os anabatistas se revoltaram, e que os batistas, né, deixaram os anabatistas na briga deles e foi fazer só a parte de clero religioso, né? Desde essa época, que a Batista foi fundada, e no Brasil ela veio para cá, para Santa Bárbara do Oeste, e um dia ela se institucionalizou aqui também. Mas do mesmo jeito que a Batista se institucionalizou aqui no cartório, eu também posso amanhã abrir a igreja dos Rubenitas. Eu vou no cartório amanhã, ó, Igreja Cristã dos Rubenitas, vem adorar a Deus. A lei vai me autorizar. E eu duvido que o tabelião vai me pedir algum documento de curso de teologia. Eu duvido. Agora, se o pastor puder me desmentir e disser que o tabelião vai requerer isso, ou que eu não vou conseguir registrar a igreja, eu me calo. Só que a pergunta é essa. Jesus mandou eu participar de uma dessas igrejas, que qualquer pessoa pode abrir no cartório? Já que o direito de culto no Brasil é livre, desde que você tenha a sua documentação, eles até apoiam. O governo até apoia, porque já tem vários impostos que você... É essa que eu pergunto, pastor. Entende? A institucional. Se Jesus um dia participou de alguma dessas, ou se mandou de participar. Posso falar? Jesus não mandou ninguém para a igreja católica, Jesus não mandou ninguém batizar criança, Jesus não mandou ninguém comer hóstia, Jesus não mandou ninguém comer pão, Jesus não mandou ninguém para os batistas, nem para nenhuma igreja. Jesus disse... E porque vai? Eu não mandei, eles foram. Eu não mandei falar, eles falaram. Eis que vos darei losna de comer e fel de beber. Porque os pastores saíram de Israel e contaminaram toda a terra. Profecia de Jeremias, é profecia, é futuro. Agora, pastor, se as igrejas não existiam, eu gostei que o senhor falou isso, porque pastor não gosta de falar isso. O senhor está de parabéns, só abriu o jogo. As igrejas não existiam na época do Salvador. Não tinha igreja. Pergunta é, não foi ele que criou a igreja institucional? Quem criou, se não Constantino? Títulos denominacionais, eu disse desde o começo, não tem nenhum credo de salvar ninguém. Quem salva é Jesus.